Seguimos com o nosso segundo bloco de hoje. Gira Entrevista, temos o prazer de receber em nossos estúdios o delegado Dr. Renato Caldeira Mardegan, a quem eu saúdo com um fraterno boa tarde. Obrigado aí por encontrar uma brechinha na sua agenda. E fala conosco e com os ouvintes da 104 FM e do Diário Cidadão. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Boa tarde, Diego, boa tarde, Dário, boa tarde aos ouvintes da 104. A brechinha para a imprensa, de uma forma geral, sempre existiu. É que claro. Quem não nos deu brecha foi a pandemia. Também. E a gente não pôde se encontrar aí por um ano e quase uns 2 anos, né, Diego? Nem na rádio, nem fora. Ficou meio complicado difícil, também, né? difícil. Então, mas graças a Deus isso tá voltando, se Deus quiser, tudo à normalidade, e a gente vai voltando também aos poucos. Né? Perfeito. Doutor, a gente combinou essa entrevista, agendou, né? Acho que desde a semana passada tivemos uma conversa com o doutor Mardegan. Nós decidimos abordar a questão de segurança pública em Santa Cruz. Acho que os veículos de imprensa e o rádio, por ser tão popular e por atingir uma parcela tão heterogênea, seja classe social, idades, ele tem que cumprir esse papel de falar de questões que estão aí, na ordem do dia. Enquanto imprensa, até enquanto cidadão, a gente tem percebido, é uma sensação nossa que motivou essa série de entrevistas, um aumento de alguns tipos de crimes em Santa Cruz. Os furtos, os roubos, e aí decidimos convidar as pessoas que atuam nesse sentido a conversar conosco, dar sua visão. Já passaram por aqui o doutor Marcelo Saliba, representando o Ministério Público, o capitão Cassiano, comandante da Polícia Militar, e hoje, gentilmente, o senhor aceitou o nosso convite para falar sobre segurança pública. Porém, ontem nós tivemos a sentença do caso Sueli Feitosa, né? A ex-tesoureira condenada a 29 anos de prisão em regime inicialmente fechado, também penas estipuladas à sua mãe, às suas irmãs, aos cunhados. A gente fala em detalhes sobre isso ao longo da entrevista. E eu quero começar com o que está mais quente. Como é que o senhor recebeu essa informação? O debate publicou em primeira mão na imprensa sobre a condenação da Sueli Feitosa. O senhor comandou boa parte das investigações lá no início, quando o caso estourou. Qual que é a sensação, como tendo sido um dos delegados do caso, dessa condenação confirmada em primeira instância, por enquanto, nesse caso que comoveu tantas pessoas, doutor? Então, Diego, é uma condenação assim que salta aos olhos, né? Mas ao mesmo tempo, pelo tempo, né? Pela pena imposta, mas ao mesmo tempo a necessidade de se relembrar o porquê de uma pena dessa magnitude. É um desfalque, um desvio de dinheiro público, dinheiro este que poderia estar sendo usado para o benefício, sem dúvida, de uma população de quase 50 mil habitantes. Então, tudo se justifica após uma análise imparcial, após uma análise técnica, né, de um processo que foi conduzido aqui pela Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu não acompanhei o processo. Sim. Depois que a gente entrega o inquérito à Justiça, obviamente vieram diligências. Eu me lembro que o Ministério Público solicitou muitas diligências, quase 62 itens, e nós cumprimos par e passo cada um desses itens. Por isso que esse inquérito rolou por vários anos aí. E é aquilo que eu já falei, inclusive em outro órgão de imprensa. A investigação policial é um negócio extremamente complexo, difícil, principalmente quando demanda um crime onde você trabalha com problema público, dinheiro público, valores que muitas vezes são colocados em outros locais, são utilizados para outros fins. É uma investigação, já falei no passado, que nós saímos com muito prejuízo, muito atraso, né? Primeiro quem ficou sabendo do caso foi a imprensa, e a polícia ficou sabendo depois e teve que correr atrás do prejuízo. Mas enfim, o resultado está aí e óbvio, cabe recurso, né? E cabe à Justiça agora definir o destino de tudo isso e tentar amenizar o estrago nos cofres públicos do nosso município.
Doutor, acompanhando o trabalho da Polícia Civil, hoje na Central de Polícia Judiciária, aqueles policiais que participaram da investigação, obviamente, né? Conversei muito pouco, mas a sensação assim de dever cumprido, ou seja, aquela felicidade explícita na face desses policiais que participaram juntamente com a equipe, toda a equipe, né? Delegados, além do doutor Renato, doutor Valdir, doutor Isabel, enfim, a equipe da Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo. Sensação de missão cumprida com tudo isso, doutor? Sem dúvida. Nós sofremos, durante os anos da investigação, várias críticas. Vai terminar em pizza? Algumas críticas injustas, né? Mas eu falava sempre que podia, né? Que o que tivesse ao alcance da Polícia Civil, eu trabalhei com o Dr. Valdir, ninguém precisa aqui saber, mas de um profissionalismo, de um tirocínio policial incrível, muito mais do que eu. Detalhista ao extremo. Dr. Valdir é um investigador nato, Dr. Isabel de uma capacidade, de uma técnica investigativa impressionante. Então eu tive 2 colegas que me deram muito suporte nessa investigação, até porque o ouvinte precisa saber que não era só essa investigação que corria, eram acho que 5 ou 6 inquéritos paralelos que corriam apurando inúmeros crimes, né? Em outras pessoas que foram mencionadas, enfim. Então nós trabalhávamos com muitos inquéritos e não eram só esse caso que tinha para investigar. Sem dúvida. Existia mais de 500 inquéritos na delegacia, ocorrências que vinham chegando, roubos, furtos, estelionatos, enfim, os mais variados crimes acontecendo, né? E a polícia ela é dinâmica, eu tinha que dar conta desse serviço, que tinha um prazo para ser terminado, né? Tinha que dar conta de outros, dar resposta à sociedade sobre várias coisas. Então, assim, pequena parcela da população, eu digo pequena parcela porque são os menos avisados, né? Os desavisados de plantão, falavam da história da pizza, que não sei o quê, mesmo com a condenação, a gente ouviu de ontem para hoje ainda Sim. várias críticas, mas isso faz parte. O homem público, ele é lapidado para receber críticas, absorvê-las e verificar o que é interessante e melhorar na medida do possível, e o que não for interessante, o que não servir, a gente descarta. Pois bem, doutor, ao longo das investigações, nós tivemos um momento importante quando o advogado da época da Sueli, o doutor Luiz Henrique Mitsunaga, apresentou uma famigerada delação pública, né? Não que exista esse termo na questão jurídica, mas se convencionou chamar assim, em que ela envolvia muitos nomes de outros, inclusive possíveis políticos ou agentes públicos envolvidos nesse caso. A gente acompanhou que depois isso foi desmembrado em vários inquéritos, até para dar celeridade ao principal, e outros nomes citados por ela investigados em procedimentos individuais. Nesse passar do tempo, ela acabou trocando de advogado e mudou até de versão. Se no começo ela admitia, né, ter praticado e implicou outras pessoas, depois disse que teria sido forçada pela própria defesa a assinar aquela carta, a construir aquela história. Bem, enfim, no frigir dos ovos, o juiz, a partir da investigação consistente, a partir da consistente denúncia do MP, entendeu realmente que pelo menos ela e os familiares participaram do desvio, ou lavando esse dinheiro, ou em associação criminosa. A gente hoje fala muito com os próprios colegas de imprensa ou com as pessoas que nos perguntam, e outros envolvidos? Será que foi somente ela? Agora temos uma condenação, ainda que em primeira instância, mas será que ela realmente fez tudo isso sozinha dentro da prefeitura? Se nós da imprensa recebemos esse questionamento, imagino que o senhor como delegado deve ainda ser muito questionado, mas será que ela realmente fez isso tudo sozinha? Existe uma expressão de direito, o que não está nos autos não existe. Então, o que se conseguiu provar é o que virou a peça da denúncia e que hoje virou condenação graças ao bom trabalho de vocês. Como é que o senhor responde esses questionamentos das pessoas? Pô, ela estava sozinha, doutor Mardegan? E aí? Ela era tão esperta assim, tão arrojada? O que o senhor responde para as pessoas? Então, eu vou responder o que eu posso responder, o senhor obviamente. pode responder, obviamente, né? As investigações de outros possíveis envolvidos ficou a cargo do Dr. Valdir. Sim.
Obviamente que eu acompanhei para e passo as investigações, porque interessava para o inquérito principal, mas a investigação ficou sob total responsabilidade do Dr. Valdir. As perguntas são, lógico, todo mundo queria saber se tinha mais gente envolvido. O que eu falo hoje, não conseguimos provar. Se tinha alguém envolvido, nós não conseguimos provar. Volto depois lá no início da história. Nós fomos avisados vários dias depois. E você sair correndo atrás de provas que possivelmente com essa denúncia, né, à imprensa, com essa divulgação desses fatos à imprensa, provas que possivelmente, se existiam, foram ocultadas. Aliás, é bom recapitular, porque em 2016, quando estoura o caso, ele é divulgado primeiramente pelo prefeito Otacílio, ele convoca uma coletiva de imprensa e depois a Polícia Civil ela é informada. Nesse inteirinho, a Sueli ela foge de Santa Cruz e fica foragida por quê? Por cerca de 2 a 3 meses? Nós conseguimos, acho que depois de 3 ou 4 meses que nós conseguimos localizar. Então, sem dúvida alguma, esse primeiro, talvez, né? Agora é pensar no que podia ter acontecido. Estando com ela desde o início, impedindo-a de ter saído de Santa Cruz, as informações que ela poderia fornecer, ou mesmo rastros de outros envolvidos, não seriam apagados, né? Acho que esse momento eu falei muito sobre isso na época, a gente tem que lembrar, né? É feita uma coletiva, convocada pelo prefeito Otacílio, o caso é jogado no ventilador e depois a Polícia Civil é informada. Nesse inteirinho, a Sueli deu no pé. Só para lembrar quem não se recordava dessa situação aí. Prossiga. E depois, no meio dessa investigação do caso aqui de Santa Cruz, parece que aconteceu um caso em Jales, se eu não me engano, e a administração daquela localidade aciona a Polícia Federal e a Polícia Civil de forma sigilosa, mostra o que está acontecendo, a polícia monitora faz toda uma investigação sigilosa e pega todo mundo de calça curta, quer dizer, ninguém sabia que a polícia estava investigando. Então, por isso que eu falo que a gente saiu em muita desvantagem. Primeiro se deu publicidade ao fato, para depois comunicar a polícia, para a gente tentar correr atrás do prejuízo. Tá aí, conseguimos, né? Poderia até ter acontecido novas vertentes do que se culminou agora com a sentença de ontem, poderia, mas é o que nós conseguimos apurar e provar e levar à justiça. Então, é o que está pronto aí e é isso que a polícia fez. Miguel. Doutor, tudo começou em 2016, né? Finalzinho ali, as palavras do prefeito, a coletiva de imprensa, enfim. E eu lembro que o primeiro advogado da CELI de Fátima Feitosa, o doutor Maruca, né? Depois o doutor Mitsunaga e agora o doutor Cássio. Ou seja, teve uma tese no início, ela foi escondida pelo advogado, praticamente, foi uma defesa deles, nós apresentaram a Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo, e depois teve o doutor Mitsunaga assumindo. E acabou resultando, independentemente do doutor Cássio ou não, acabou resultando numa condenação de 29 anos. Minha pergunta é assim, doutor, foi uma sequência de erros até na escolha da Sueli na questão de um bom profissional? Veja bem, isso é uma questão subjetiva, você que escolhe quem vai te defender. Eu não posso, como delegado de polícia, sendo uma figura importante na investigação, tendo a obrigatoriedade de ser imparcial, de achar que foi um erro a escolha de tal ou qual profissional. No momento ela achava que era o mais interessante, que era o melhor a se fazer, e nós recepcionamos todos os advogados lá com a mais respeitosa forma possível, procuramos sempre ser transparentes no trato, sempre jogamos limpo com os advogados, até para que não se alegasse qualquer tipo de nulidade. 90% das oitivas, das diligências foram gravadas, então assim, é difícil você prever o futuro. Naquele momento, de repente, aquela estratégia da defesa era melhor, e depois as coisas vão mudando. Você veja, nós levamos mais de anos para analisar toda aquela gama de documentos que estava apreendida lá. Ontem eu mandei uma mensagem para um dos investigadores, porque grande parte dos policiais que ali trabalharam naquele caso já aposentaram. Olha só. E ontem eles ficaram sabendo, nós temos um grupo dos policiais, né, eles ficaram sabendo, né, e eu transmiti, né, a notícia, dizendo do brilhante trabalho que foi feito. Foram quase um ano
o Paulo Brandini, a Regina, que ainda está com a gente lá, se debruçaram naqueles documentos, esmiuçando cada detalhe, demonstrando os gastos, demonstrando o destino dos valores, né? E o que culminou aí com essa sentença. Então, é assim, difícil. Como é que você vai explicar, né, que o investigador fez um belo de um relatório, né, dando detalhes, de valores que não correspondiam ao ganho, né, da investigada. Então, isso assim é um conjunto de provas que culminou com o resultado de ontem. Doutor, eu vou mudar a pergunta. Na verdade, assim, olha, se ela tivesse colaborado com a justiça, a pena poderia ter sido menor? É difícil falar, Dário. É lógico, existe na letra da lei, né, que quando o investigado colabora, o juiz poderá analisar a aplicação da pena, diminuir, beneficiar, enfim. Mas isso é a letra fria da lei. Tem que ser o caso concreto, o caso específico. Não dá para afirmar que se ela confessasse tudo, abrisse tudo e falasse tudo, ela seria beneficiada com uma pena menor. É difícil, não dá para falar. Eu me recordo a época, o segundo, acho, inclusive, promotor do caso, doutor Reginaldo, né? Sim. Ele chegou a comentar no momento em que ela é apresentada à CPJ, depois de ficar foragida aí por cerca de 2 meses, dessa hipótese. O Ministério Público, junto com os representantes da Polícia Civil, iam iniciar justamente a coleta ali do depoimento dela na CPJ. Ficamos nós da imprensa lá acompanhando, noite adentro até o término. Foram 12 horas, sei lá, de depoimento. Aliás, queria saber se tinha gravação disso, eu queria assistir um dia, mas tudo bem. Inclusive tem, hoje foi... Pura curiosidade do jornalista. Recebi informação aqui que foi veiculada na TV Record hoje. Depoimento? Não, depoimento não, a movimentação da imprensa. Não, sim, isso com certeza. Eu queria, outra coisa. E aí, na época, o doutor Reginaldo falava dessa hipótese de, quem sabe, a delação premiada, né? Que falou na época. Isso não foi a defesa não entendeu que não teria condições de entregar, talvez, provas, que não basta falar que você botar no papel que fulano está envolvido. Você tem que apresentar indícios que levem a polícia a chegar a essas pessoas e vai ter esse benefício tal. Agora, doutor, vão todos pro presente. Ela tem uma condenação, que ainda cabe recurso, etc, etc. Mas para tentar minorar essa pena, ela pode, quem sabe, propor agora abrir a boca, se é que tem outros envolvidos, e falar para tentar uma redução da pena já imposta? Como é que funciona isso? Então, eu não saberia dizer sobre a ótica técnica da situação. Talvez ela achasse que é danada e agora se é cabível ou não nessa altura do campeonato, nessa altura do processo, você entendeu? Porque em primeira instância o processo findou. Exato. Houve uma condenação. Eu não sei se é possível, né, um arrependimento, eu não sei sinceramente se é cabível isso ou não. Então eu estaria sendo leviano de falar alguma coisa. Mas não impede ela, de repente ela tem uma bomba aí escondida, dela procurar a polícia e também, olha, eu não vou ficar sozinha nessa história toda e mostrar, mas eu acredito que não tem também como provar, Diego. Na linha de investigação que baseou a peça do Ministério Público da denúncia, pelo que a gente acompanhou, doutor, queria que o senhor explicasse isso. Me parece que, assim, além da perícia contábil, que avaliou justamente o número de desfalques e o valor, no processo consta algo próximo de 3.700.000 reais, que em valores atualizados hoje vão estar quase em 11 milhões de reais. Essa informação da perícia é importante, e a investigação apontando que o patrimônio dela e da família não condizia com os ganhos de uma simples, entre aspas, com todo respeito à categoria, mas de uma simples tesoureira, né, da prefeitura, no sentido que ela tinha um patamar de salário X e o patrimônio da família demonstrava uma outra situação. Essa foi a linha, né? Confrontar o que ela ganhava com o patrimônio e também a partir da coleta da própria perícia contábil. Foram os dois caminhos principais ou não? Na verdade, pra gente fazer qualquer coisa, a gente dependia de muita informação da prefeitura. Sim. Mas uma das primeiras indagações, né, feitas aos funcionários da época da prefeitura,
chefe de gabinete, ao prefeito, enfim, a todos os responsáveis lá pelo setor, ao secretário de finanças, era qual era o salário dela, para se ter uma noção. Claro. Né? Porque depois, eu acho que parte da imprensa no início acompanhou até a busca na casa, ela estava ainda fora do município, foragida, e foi feita a busca e se viu uma casa de um padrão alto, um padrão assim considerável, e isso saltou aos olhos, né? A quantidade de coisas que havia. E depois outras informações que foram sendo levantadas durante a investigação. Então esse foi um dos pontos que chamou a atenção, né? A chácara, viagens, bens, enfim, tudo que foi levantado e que está nos autos de inquérito policial. Mas eu até acho que poderia ser mais coisas. Sim. Mas houve a perícia, depois nós também encaminhamos tudo para a perícia da Polícia Civil, mas assim, sem ter qualquer informação oficial, a gente até achava que era mais, devido ao nível dos bens, né, enfim. Mas depois veio toda a perícia e confirmou, né, esses valores que hoje estão publicados aí na mídia. Para além da investigação do crime em si, ou dos crimes, doutor, chamou a atenção porque ao longo dos trabalhos revelou-se a forma leniente como funcionava a questão financeira na prefeitura. Para além de questão de crime, né, a facilidade ou a forma como as pessoas lidavam com o dinheiro público, troca de cheques, aquela situação, em várias entrevistas me recordo, né? Aquilo também serviu de um alerta, não sei se de lá para cá os procedimentos mudaram, se a coisa ficou mais profissional. Espero que sim, mas era uma farra do boi ali, a forma como era tratado o cofre, entre aspas, da Prefeitura de Santa Cruz. Isso chamou muita atenção. Essa investigação também ajudou a escancarar, né? Essa maneira de provinciana. A investigação, né? Quando se ouviu todos os envolvidos, as pessoas responsáveis, não só assustou a nós da polícia, como algumas pessoas da administração. E eu espero, né, tenho certeza de que a administração tenha mudado a sua forma de conduzir aquele setor, que na verdade é o coração do município, é o setor financeiro, por ali passam todos os valores, né, arrecadados e valores a serem pagos. Então eu espero que realmente tenha servido para dar uma chacoalhada no ambiente e rever aí algumas formas de conduzir um setor tão importante como o setor financeiro do município. Sem dúvida alguma. 13h mais 40, estamos ao vivo no Jornal Giro de Notícias desta terça-feira com o Dr. Renato Caldeira Mardegan, delegado de polícia. Ele, nesse primeiro momento, falando conosco sobre o caso Eli Feitosa. Ontem tivemos aí a sentença envolvendo a ex-tesoureira e seus familiares. Aproveitamos hoje a presença do delegado para falar sobre isso. Mas quero agora entrar no tema que originou o convite ao doutor Mardegan, segurança pública em Santa Cruz do Rio Pardo. A minha primeira pergunta sobre isso, doutor, é a mesma que eu fiz ao capitão Cassiano e ao doutor Marcelo Saliba. É uma sensação errônea nossa, talvez um pouco distorcida, que aumentou a criminalidade, sobretudo de furtos e roubos, ou vocês que estão aí no trabalho, na linha de frente, também percebem que houve uma piora desse cenário em Santa Cruz? Qual que é o seu diagnóstico, digamos assim? Eu, infelizmente, não pude ouvir a entrevista do capitão Cassiano, não sei qual foi o posicionamento dele, mas eu vou passar o posicionamento da Polícia Civil, que acaba recebendo toda a gama de fatos e ocorrências que acontecem na área do município. É assim, Diego, é difícil de explicar para o ouvinte e para vocês aqui da bancada. Não houve um aumento exagerado. Sim. Tá dentro dos patamares aceitáveis. O que acontece são fatos isolados. Pega um indivíduo, um nóia, um indivíduo que está ali no desespero e ele comete 15 furtos em uma semana. Foi exatamente o que o capitão falou. Isso, assim, extrapola a normalidade. Se eu tenho um volume de 45 furtos no mês, só um cara fazendo 15 em uma semana, obviamente que vai sair fora da normalidade, que vai chamar atenção, que vai saltar aos olhos, não só da população, principalmente das vítimas que sofreram esse prejuízo, mas também da imprensa. Então, é o que eu falo, aconteceram 2 ou 3 fatos isolados de 2, 3 indivíduos que realmente extrapolaram o começo do ano, o mês de dezembro, janeiro, né?
e que causou assim um transtorno muito grande, não só a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil, que não deixa de ser uma equipe, né, a Polícia Militar e a Polícia Civil, que sofre com as consequências do crime cometido. A Polícia Civil tentando reprimir, tentando identificar quem fez o fato, e a Polícia Militar tentando prevenir, não deixando que o fato aconteça, o que é humanamente impossível. Não existe em nenhum lugar do mundo esse tipo de prevenção 100% absoluta. Né? Senão não teria crime em lugar nenhum do mundo e nós não precisaríamos existir. Essa é que é a verdade. Então, isso impactou demais, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar. Né? Mas foi, para mim, uma situação isolada, né? E rapidamente fomos para cima, a Polícia Militar auxiliou em muito com informações e diligências e trazendo objetos, provas, enfim, para que a gente preparasse toda a gama de documentação e representasse pela prisão desses indivíduos que hoje estão fora de circulação. Não sabemos por quanto tempo. Aí são outros 500. Mas a gente procura dar uma resposta rápida à nossa sociedade. Tanto é que do mês passado, da metade do mês passado para cá, houve uma queda considerável de ocorrência. O Dário setorista lá e tem acompanhado. Os lobos solitários foram guardados. Isso, não deixou de acontecer. Tem furto? Tem. Mas em vez de ter 5 em 2 dias, tem 1, 2. Está dentro da média, digamos. Exatamente, assim. Dentro da normalidade. Então é assim, mas é um período crítico. Final de ano, datas comemorativas, né? A lei de execuções penais determina que o detento, o preso, ele tem o direito de vir e ter assistência da sua família, né? E nesse momento alguns, né, mal intencionados aproveitam para praticar furtos, outros não voltam após a famosa saidinha, e esse período é um período que realmente aumenta muito o crime contra o patrimônio. Doutor, em relação a... Nós tocamos nesse assunto justamente, ele explicou como que funciona a questão da audiência de custódia, enfim. Mas eu vou entrar num assunto onde o senhor domina e muito bem, em relação quando a Polícia Militar acaba apresentando uma ocorrência, o delegado de plantão é o doutor Renato Caldeira Mardegan. O comandante ali da operação militar, ou seja, o policial que acaba apresentando essa ocorrência, ele apresenta fatos concretos onde o delegado de polícia acaba ratificando a prisão. Depois da prisão ratificada pelo delegado, tem que ter um documento também mostrando para o Ministério Público o porquê esse preso que foi ali apresentado pela Polícia Militar, depois ratificada a prisão pela Polícia Civil, que ele realmente tem que ficar preso. Existe um relatório especial da Polícia Civil para com o Ministério Público, doutor? É assim, a legislação, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a formalização do que foi apurado, enfim, do crime cometido, é formalizada e encaminhada ao Ministério Público e ao Judiciário, para verificar se aquela prisão cumpriu todos os procedimentos e ela está formalmente em ordem. Quando então o Ministério Público fala, olha, a prisão está em ordem, está tudo ok, não houve nenhuma arbitrariedade, não houve nenhuma irregularidade, então o processo está pronto para andamento. O que acontece é que determinados crimes, né, hoje considerados de menor potencial ofensivo ou de pequeno potencial ofensivo, devido ao volume de presos nos estabelecimentos prisionais, enfim, devido a um enorme número de pessoas presas, a justiça tem entendido que alguns crimes de menor potencial ofensivo, as pessoas, durante a audiência de custódia, podem receber a situação de responder esse crime em liberdade. Você está entendendo? Então, o que acontece? O bandido ali, o meliante, ele recebe essa oportunidade da justiça e, em vez dele entender que o processo continua, que o inquérito continua, de que ele vai responder por aquilo, ele, de forma assim, inadvertida, ele acha que não virou nada, que fica com uma certa sensação de impunidade. E aí ele volta a delinquir, às vezes no mesmo tipo de crime ou até um crime mais grave. Então é complicado, mas o delegado, quando ele percebe algumas situações em que o indivíduo é contumaz, ele representa pela prisão preventiva, mas em determinados crimes de menor potencial ofensivo ou crimes com uma pena menor, nem é cabível a representação pela prisão preventiva por parte da autoridade. Crimes de tráfico, no final a gente despacha, né, e representa a Vossa Excelência pela prisão preventiva, tendo em vista isso, por causa disso, daquilo. O juiz analisa, olha, acata ou
não concorda com a posição, né? Mas, por exemplo, no crime de furto, eu nem posso representar por uma prisão preventiva, porque é um crime que não cabe essa situação, né? É lógico, depois a gente pede a prisão preventiva, porque junta lá 50 boletins de ocorrência, um prejuízo incomensurável que ele praticou na nossa sociedade, na cidade inteira, e aí a gente tenta mostrar de outra forma à justiça que aquele indivíduo ficando solto vai causar um transtorno muito grande e uma comoção social. E aí, óbvio, analisando de forma criteriosa, tranquila, o judiciário tem atendido os pedidos, as representações, e a gente tem tirado esse pessoal de circulação. Doutor, a segurança pública, e a gente discutiu isso com os outros convidados, ela passa por vários fatores, por várias instituições, desde o pano de fundo, por exemplo, de um cenário econômico de um país, que também pode influenciar na ponta, na questão da segurança pública, até o papel de prefeituras, do Estado, do governo, em infraestrutura dos bairros, iluminação pública. Quando a gente fala disso, também estamos falando de segurança pública. Passa, claro, pelo investimento, valorização dos profissionais da segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, etc. Um conjunto da sociedade também entender que ela pode colaborar com isso. Hoje, qual que é a análise que o senhor faz? Pode falar de Santa Cruz, mas até do nosso estado, do país. O que nós poderíamos fazer, na sua avaliação, para melhorar? A questão da legislação também, se ela é leniente, se ela é muito frágil, se ela poderia ser mais rígida. Quais que seriam os principais fatores, na opinião do delegado Dr. Mardegan, que poderíamos melhorar a segurança pública? Ficaríamos uns 5 dias falando sobre isso aqui, né, mas Diego? nós temos um compromisso. Isso, então. Mas é assim. E o senhor não tomou café da manhã, é um tópico de um tema extremamente complexo, que daria para ficar 5 dias falando aqui. Sim. Mas, enfim, hoje o estado de São Paulo tem uma das melhores polícias mais equipadas do mundo. Sim. Certo? O que falta é gente. Pessoal, no número de pessoas. Isso, o que falta é gente. Eu acredito que grande parte da segurança pública, ela está intimamente ligada à educação e família, né? O problema, às vezes, é muito mais social do que policial. Claro. Né? E obviamente que sendo um problema social, se não for socorrido por várias instituições que fazem parte da administração pública, vai desaguar lá na delegacia, vai desaguar na viatura da Polícia Militar, sim, vai desaguar na rua e alguém vai ter que rapidamente parar essa contenda. Então, obviamente que é uma situação extremamente complexa de ser digerida e muitas vezes... Eu querendo que o senhor dê uma solução para o Brasil em 5 minutos aqui, né? Muitas vezes algumas instituições preferem não pôr a mão lá na ferida. Isso é verdade. Deixando só para a polícia, né? Exato. Então a polícia é tudo, ela é polícia, ela é psicóloga, ela é conselheira, ela é punidora, é tudo, claro, numa coisa que tem que ser resolvida em fração de segundos. Então é realmente um caso muito complexo, muito difícil. A segurança pública no estado de São Paulo, ela tem os seus defeitos como qualquer segurança em qualquer estado, né? Estamos vendo recentemente, acho que ontem ou antes de ontem, Minas Gerais praticamente parou, né? Os policiais entraram em greve. Aqui o nosso governador resolveu reconhecer o trabalho que é desempenhado, até porque é uma das poucas instituições que trabalhou desde o primeiro dia da pandemia até o último e ainda não acabou a pandemia e continua atendendo a população, sim, às vezes de forma mais precária, porque os policiais estão doentes. Eu cheguei a ter dia que não tinha ninguém na delegacia para trabalhar porque estava todo mundo doente, né? Então, até eu sempre peço para vocês no programa policial para divulgar, né, o atendimento online, e esse atendimento ele também tem andamento da mesma forma que o presencial. Sim. Então é um tema, Diego, muito difícil. Para uma entrevista exclusiva disso. Isso, né? Teria que ser uma semana, né, para a gente debater ponto a ponto, item a item, do que seria a melhor opção de uma segurança pública ideal. Da minha parte é isso. Alguma pergunta, Dário Miguel? A última, de Alckmin para Dória, melhorou ou piorou?
Prefiro não responder. Doutor Renato Caldeira Mardegan, obrigado pela entrevista. Pô, vou responder, porque senão fica uma posição deselegante da minha parte. Sim, então vamos lá. Cada um teve as suas peculiaridades, cada um teve as suas acertos e erros. Mas segurança pública, ela não pode ser tratada de forma política. Ela tem que ser tratada de forma técnica. Pelo menos estão tentando, né? Com acertos ou erros, mas a gente torce para que cada um dos governantes que entre procure de forma mais equilibrada pensar, porque quando a gente vê um cidadão sendo vítima de alguma coisa e ele não conseguir ter uma resposta, pelo menos o que ele espera da sua polícia, é muito triste. E a gente também volta embora para casa chateado, arrasado, por não conseguir, às vezes, dar aquela resposta que a gente esperava. Obrigado, doutor Mardegan. Até a próxima. Foi um prazer bater um papo novamente aqui nos nossos estúdios. Eu é que agradeço, Diego, Dário, aos ouvintes da 104. Eu fiquei assim curioso porque ninguém perguntou nada hoje, né? Então... Não, teve muitas perguntas. É que eu... Pô, você tá acelerando, né? Tá certo. Tem que acabar o programa cedo hoje. Abraço. Voltamos já com as ocorrências policiais.